Cabeça. É a hora da soltura ou da saída. Sem que nós planejemos, nosso perispírito nesse momento é ejetado lentamente para o lado de fora do corpo físico, e os relatos da forma que a soltura acontece são bastante pessoais e variam conforme a ocasião. Ainda não sabemos o que causa essa variação, mas às vezes, simplesmente escorregamos para o chão aos pés da cama, outras vezes nos elevamos até próximo do teto do aposento, e outras ainda saímos como que dando rodopios, o que se torna muito estranho, mas são inúmeros os relatos desse tipo de saída. No meu caso eu me senti girando, dando uma volta de 180 graus com minha cabeça indo na direção dos pés, mas não colada a eles. É como se abríssemos um compasso, exatamente isso. Só que fiquei preso ao corpo pelos pés. Os pés espirituais não se desencaixavam dos pés físicos. Imediatamente, estendi minhas mãos espirituais em direção aos pés e comecei a emanar energia para o ponto que não havia se soltado. Em alguns segundos eu estava totalmente livre. Abro outro parêntese aqui, para dizer que quando estamos fora do corpo físico, não vemos com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais, e por isso mesmo vemos muito mais do que quando interiorizados no corpo, e isso chega até a assustar algumas vezes, pois a qualidade da visão e o campo que ela alcança são fantásticos. Enquanto eu irradiava energia para os pés para me soltar completamente do corpo, eu podia ver uma quantidade muito grande de energia saindo de minhas mãos, ou mãos extrafísicas, e percebi intuitivamente que sempre que desejamos irradiar energias é assim que acontece. Mas não vemos, pois, os olhos físicos normalmente não têm essa capacidade. Só que desta vez eu estava fora do corpo e podia ver os detalhes, e era um verdadeiro jorro de energias em direção aos pés. Ficou muito claro para mim, portanto, a importância e eficácia do passe ou cura magnética. A capacidade humana é simplesmente fantástica, indo muito além dos 5 sentidos cotidianamente utilizados. Mas só temos a correta percepção do quanto podemos, quando exteriorizados ao corpo físico, pois o corpo é como se fosse um manto de tecido bem grosso colocado sobre uma maravilhosa lâmpada muito brilhante, que representa o espírito. Tudo que passa pelo tecido são pequeninos raios de luz. Entretanto, ao retirarmos esse manto, eis que surge uma maravilhosa luminosidade que põe um fim definitivo à ideia de sermos seres inferiores de alguma forma. Não somos inferiores. Somos filhos de Deus e herdeiros do universo, juntamente com milhares e milhares de outros seres que o habitam. Portanto, não podemos entender esse fator como sendo algo que nos dê o direito de vilipendiar o direito alheio. Direito ao desenvolvimento e à busca da plenitude de cada um conforme suas características espirituais e biológicas. Se pensarmos bem e levarmos em conta o que nos diz a doutrina espírita e outras filosofias ainda mais antigas, perceberemos que estamos vindo de algo muito mais baixo e mais tenso. Estamos vindo de uma animalidade absoluta, e indo em direção a uma angelitude absoluta. Neste momento, atravessamos uma ponte entre o aqui e o ali, e estamos no meio do caminho, mas ainda assim em função da nossa constante e ininterrupta evolução, estamos no nosso melhor para este momento específico. Sempre haverá motivos de festa e alegria, fé e esperança, pois viemos da lama e caminhamos em direção à luz. O que somos hoje, mesmo com tantas deficiências, mesmo ainda com tantos problemas por superarmos, é o nosso melhor, e a nossa caminhada vem de muito e muito longe. Há motivos de sobra para sermos otimistas, principalmente quando percebemos que a força que temos, não vem somente daquilo que ainda está por vir, mas sim, do quanto já caminhamos. E já caminhamos muito. Ponto. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso. Resposta à pergunta 402 do Livro dos Espíritos. Capítulo 9. Alguns sintomas comuns. Repercussões psicofísicas que assustam. Há alguns sintomas comuns quando começamos a deixar o corpo físico ou quando retornamos a ele após uma IA, e que normalmente assustam as pessoas que não têm intimidade com o assunto. Esse é justamente um dos fatores muito pouco comentados dentro do Espiritismo, pois o mesmo não se encontra nem nos livros doutrinários e nem mesmo nos livros espíritas agregados à doutrina como complementares. É importante que saibamos então, o que, como, e quando eles acontecem ou podem acontecer. Não apenas em função de nossa curiosidade, conforto e tranquilidade,
como também, e principalmente daqueles que vêm à casa espírita em busca de socorros a esses sintomas que são tão naturais e quase sempre erroneamente associados a obsessões espirituais. Assim, faço abaixo uma explanação de algum deles, os mais comuns, e quando possível estendo os comentários, pois eles são ganchos para exposição de interessantes aprendizados espirituais. Sensação de barulho, queda ou susto, quando se está quase pegando no sono. São repercussões da movimentação de energias e da subida das mesmas, da subida de frequência para a soltura do perispírito. A sensação de queda é porque é realmente isso que costuma acontecer, isto é, estávamos nos soltando e começando a flutuar para fora do corpo, mas por algum motivo interno ou externo despertamos de vez, saímos da sonolência e voltamos à vigília de forma brusca e rápida, nos acoplando novamente e rapidamente ao corpo físico, causando a sensação de queda. Exatamente como alguém que está começando a flutuar e de repente é puxado para baixo de forma brusca. Essa sensação, portanto, não é uma impressão de queda e sim uma queda realmente para dentro do corpo, do qual estávamos nos soltando. Ballonnement. Termo oriundo do estudo do espiritismo na França. Sentir que se está inflando como se fôssemos um balão. É também uma sensação muito comum a alguns médiuns, nos trabalhos mediúnicos. Acontece que tanto no início do desprendimento do espírito em uma IA, como também do trabalho mediúnico, por estarmos mais fora do que dentro do corpo, as percepções começam a dilatar-se de forma fantástica, e a pessoa sente como se seu corpo ou espírito estivessem se expandindo, inflando. O perispírito tem o mesmo formato que o corpo físico, e muitas vezes ainda, ele tem o formato da nossa visão residual, ou idade psicológica. Assim sendo, nosso perispírito tem o formato que nos sentimos tendo naquele momento. Explicando melhor, quase nunca temos a idade psicológica compatível com a idade biológica. Costumamos assim, nos sentir sempre com uma idade menor do que aquela que tem o nosso corpo físico, principalmente quando já temos certa idade biológica. Faça um teste e pergunte a qualquer pessoa com mais de 50 anos, se ela se vê com a idade que tem. A grande maioria vai dizer sentir-se com idade menor do que realmente tem, e isso cria uma imagem residual em nossa mente que molda o nosso perispírito de acordo com a idade em que nos vemos em nossa mente, ou a idade que nos sentimos interiormente. Por isso, é tão comum nas visões de parentes desencarnados, sempre os vermos com menor idade do que estavam quando partiram, pois, fora do corpo físico seus perispíritos assumem a forma que está viva em suas mentes. A mente realmente modela o perispírito, e é daí que acontecem muitas deformidades encontradas nas lides espirituais, quando essa mente encontra-se em desequilíbrio. Isso tudo explica também outra coisa. Que em um ballonnement, não é o perispírito que se infla ou aumenta, pois se assim fosse os clarividentes sempre veriam os médiums exteriorizados aos seus corpos, deformados e redondos como uma bola, e a experiência tem nos mostrado que isso não acontece. O que aumenta então dando a sensação de inflar é o campo de percepções, nosso campo magnético, que aumenta o raio de sua ação, e isso acontece porque o corpo físico atua como um amortecedor quando o espírito está interiorizado, mas quando o médium vai trabalhar mediunicamente, ele se desloca parcialmente do seu corpo físico, e assim se vê livre desse amortecedor que o mantinha delimitado ao corpo, encobrindo suas reais capacidades como espírito. Desta forma, parcial ou totalmente fora do corpo físico, a sensibilidade fica externada e expandida, com seu raio de ação muito maior. O mesmo acontece em uma E. Somente para fins de melhor entendimento, imagine por um momento que a nossa sensação de tato, por qualquer motivo, fosse capaz de extrapolar a delimitação de nosso corpo físico, expandindo-se. Então, onde estivesse esse limite de sensibilidade, ali estaria a percepção do nosso limite físico e material também, dando a impressão de que estaríamos inflados. A frase, sensibilidade à flor da pele é muito apropriada nesse momento. Estar escorregando ou caindo em um buraco. Uma das maneiras pela qual o espírito escapa do corpo, quando este começa a adormecer, é escorregar pela lateral da cama até o chão, para em seguida se levantar e partir em busca de seus interesses. O perispírito tem massa, e isto faz com que seja atraído pela gravidade.
Algumas pesquisas com pessoas colocadas em balanças supersensíveis pesaram no momento do desencarne cerca de 14 até 25 gramas de perda de peso, isto claro, subtraindo todas as variáveis como perda de líquidos, ar dos pulmões, etc. Seja como for, até mesmo por experiência própria posso dizer que o perispírito tem certa massa, certo peso, facilmente vencido com um pouco de concentração em volitar ou flutuar, e isso é uma coisa que se precisa pegar o jeito, pois não é apenas concentração, é como uma emanação de energia em direção ao solo, que se contrapõe com a energia da gravidade criando um diferencial de força para cima. Mas isso só acontece quando estamos dentro da gravidade terrestre, estando fora no espaço aberto, funciona de maneira diferente, do princípio de ação-reação como aqui na gravidade terrestre. Talvez para os desencarnados o processo de volitação não seja o mesmo, pois é necessário lembrar que nessas experiências de EA, mesmo externados ao corpo físico, ainda carregamos conosco através dos dutos de energias, chamados de cordão de prata, as nossas forças anímicas. Lembremos-nos também das diversas narrativas de inúmeros espíritos, através da psicografia, falando que é preciso certo aprendizado quanto à volitação, pois o espírito se mantém naturalmente preso, mesmo que suavemente, à superfície terrestre. Então, o importante é que a sensação de queda ou de escorregar se deve ao fato de nossa atenção captar o momento da saída ou do retorno ao corpo físico, pois a descida e o encaixe no corpo físico, ao voltarmos de nossas excursões também provocam essa sensação. Acordar paralisado no meio da noite, ou ruídos intracranianos. Acordar paralisado é a chamada catalepsia projetiva, sobre a qual já falamos em capítulo anterior. E os ruídos intracranianos ainda carecem de explicações, pois ainda não se chegou a um consenso sobre o porquê desses ruídos. A ideia geral é que se trate de uma repercussão natural da subida de energias para o desligamento do perispírito, embora o processo pelo qual isso aconteça ainda seja uma incógnita. Vibrações, normalmente também associadas aos ruídos intracranianos. Esse tema também já foi exposto acima no capítulo sobre a pisadeira. Finalmente, o importante em tudo quanto exposto acima, se deve ao fato de que, quem se vê envolto em qualquer um desses sintomas sem conhecer-lhes a origem ou as explicações, naturalmente vai ficar bastante preocupado, e como se trata de assunto diferente do cotidiano, não vai procurar socorro nos meios comuns. Normalmente, acaba indo parar em igrejas, templos e centros espíritas. Então, no que compete ao centro espírita ou espiritualista, é imprescindível que saibamos lidar com os fatos de forma clara e tranquila. Não necessariamente prática. Porém, é preciso conhecer o assunto mesmo que em bases teóricas, para podermos levar a paz e conhecimento de causa ao assistido que procura a casa devido a essas circunstâncias, tranquilizando e direcionando aos estudos sempre que possível. Quando a ciência não consegue explicar sintomas, sensações e percepções que as pessoas têm ao se recolheram para dormir, ela os classifica como distúrbios do sono. E o que é que isso explica? Capítulo 10. Como distinguir um sonho de uma emancipação? Diferenças entre sonhos e emancipações da alma. Muitas pessoas manifestam a dúvida sobre se aquilo que acreditamos ser não é na verdade um sonho. Bem, em um nível profundo da experiência, e quando bem lúcida e consciente, há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Diferença esta que impossibilita totalmente a confusão e deixa muito claro o que aconteceu. Fica tão claro, que pessoas que atravessaram a experiência de forma bem consciente, saem das mesmas profundamente transformadas, e não é para mais tarde, depois de terem tempo para pensar a respeito do que sucedeu. A transformação costuma ser imediata. Nosso subconsciente guarda tudo quanto nos acontece. Ali ficam armazenados sentimentos, ideias, pensamentos, enfim, tudo que é bom e o que não é bom também. À noite, quando nos recolhemos para dormir, nosso subconsciente fala conosco, pois quando o consciente adormece é a vez dele agir. Porém, ele não é capaz de nos falar com palavras verbalizadas e seu meio de comunicação são as imagens, assim sonhamos. Sonhos são conversas de nós para conosco mesmo em um nível muito profundo, falando de coisas que nos incomodam ou que precisamos assumir, resolver ou compreender de alguma forma.
Se começássemos a analisar nossos sonhos dentro do contexto de nossas experiências de vida, aprenderíamos muito sobre nós mesmos e começaríamos a descobrir quem de fato nós somos. No entanto, na atual conjuntura, quem está interessado em observar-se em seus processos interiores, quando quase tudo nesta vida nos chama para o lado de fora? Infelizmente, a maioria esmagadora da humanidade desconhece a importância dessa prática, e o que é ainda pior, muitos espíritas também a desconhecem, mesmo falando tanto no valor indiscutível da reforma íntima. E a pergunta agora é, como reformar algo que não se conhece? Fica a questão para as nossas reflexões. Aliás, essa prática da autoanálise e da análise dos sonhos, era um exercício constante na vida de Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. A ação acima comentada, além de promover o imprescindível autoconhecimento, nos auxiliaria muito a fazermos uma clara distinção sobre o que é sonho, e o que é uma é. Aos olhos do leigo, os sonhos se mostram incoerentes e ilógicos. Além de que, a nossa capacidade mental e de percepção fica bastante reduzida. Não se tem domínio sobre as situações que acontecem em um sonho. Somos como meros espectadores. Em uma é, no entanto, nossa capacidade cognitiva aumenta muito. A consciência é mantida e normalmente muito ampliada. A percepção se escancara de tal maneira que não temos comparação com nada na vida cotidiana. Em uma EIA consciente, não somos meros espectadores dos acontecimentos, nós os fazemos. As coisas são o que são, ou seja, se você tiver uma EIA em sua casa, e com bom nível de lucidez, você verá o seu ambiente doméstico tal qual ele é, com cada coisa em seu devido lugar. Não haverá elefantes cor-de-rosa, chapeleiros malucos, etc. Você poderá determinar aonde deseja ir e o que deseja fazer, com ressalvas que explicaremos mais tarde. Você vê seus familiares dormindo, cada um em seu devido lugar, e você poderá até mesmo ver seu próprio corpo deitado na cama. Enfim, o ambiente é aquele que você conhece tão bem e nada mudou exceto você, que pode agora, por estar fora do corpo, ver simultaneamente os dois planos da existência humana, o físico e o extrafísico, e muito mais. Você se sentirá incrivelmente leve. Um salto fará você voar, literalmente. Há ainda outra sensação muito difícil de explicar, e essa é a maior causadora das transformações que experimentamos depois do ocorrido. Eu tentei uma vez explicar assim: imagine que você fica nu e pula em uma piscina que em vez de conter água, ela está cheia de Deus, e você sente que essa energia te abraça, te envolve em todo o seu ser. É algo realmente indescritível, mas que não acontece sempre com tanta intensidade, pois às vezes, dependendo de como nós estamos em relação à nossa sensibilidade, sentimos menos dessa dita. Em uma EIA consciente, nós podemos, depois de termos identificado nosso próprio ambiente doméstico, partir para outros lugares ou mesmo outros planos da existência. O meio de transporte pode ser apenas a concentração no objetivo, e a velocidade do voo depende de uma série de variáveis. Tanto podemos nos transportar na velocidade do pensamento, como podemos ir devagar observando a paisagem. É muito difícil determinar o porquê, ora acontece de um jeito, ora de outro. Parece que algo dentro de nós mesmos sabe muito melhor no nível subconsciente, sobre o que deve fazer nesses casos. Seria aquele o superlativo comentado anteriormente. Mas podemos sempre interferir se desejarmos. Outro fenômeno que pode acontecer é que ao nos percebermos fora do corpo em nossa casa, começamos a ver coisas que não fazem parte da decoração ou estrutura física do lugar. Se não forem coisas que pertencem ao plano espiritual e que se mesclam com o nosso ambiente físico, o que é comum acontecer, significa que o nosso nível de lucidez está diminuindo, e o onirismo começando a mesclar a visão real de ambiente, com imagens de nossa mente. Portanto, começamos a sonhar, o que, note bem, não exclui o fato de estarmos fora do corpo físico. Quando fiz parênteses falando que há ressalvas para nossa autonomia quando fora do corpo, eu falava de algo muito importante, que deve ser, junto com as repercussões psicofísicas já comentadas, mais um ponto de fundamental importância nestas explanações sobre o fenômeno. É que em verdade, sair do corpo com lucidez e consciência,
já que sem essa consciência lúcida saímos todas as noites. Nem é tão difícil, basta uma firme determinação, e um período com alguma das práticas aqui descritas, que rapidamente se terá alguma experiência nesse campo, levando-se sempre em consideração que esse período sofre alguma variação de pessoa para pessoa. No entanto, o problema real e imponente é o que conseguimos fazer quando saímos, conscientes ou não, pois é mais comum do que se imagina, que as pessoas ao dormirem, saiam de seus corpos como é de praxe, e que façam coisas que nunca fariam quando acordadas em vigília. Nossos instintos ainda tão vigorosos nos arrastam, nossas pendências pessoais nos desviam, nossas dúvidas e medos nos bloqueiam, e assim uma infinidade de coisas podem nos desviar daquilo que realmente gostaríamos de fazer. E isso pode acontecer quase todas as noites em que saímos de nossos corpos de forma inconsciente. A partir dessa experiência, quando vivida com plena consciência, podemos perceber algo que chega a nos espantar, o quanto ainda somos prisioneiros de nós mesmos e de nossas limitações psicológicas. Não há celas ou grades mais poderosas do que essas. Uma verdadeira jaula psíquica na qual nós percebemos confinados por nós mesmos enquanto observamos através das grades imaginárias, a enormidade, a beleza e grandeza do mundo do lado de fora. Chega realmente a ser assustador o quanto somos limitados pelas nossas ideias, crendices, costumes sociais e medos, tendo conosco, todo o tempo, o poder de mudar tudo e de tombar o mundo se preciso fosse. A partir de minhas experiências, percebi que nosso verdadeiro medo inconsciente é da nossa incrível capacidade que a maioria ainda desconhece. Sois deuses, disse Jesus. Muitas coisas que pensamos serem apenas um sonho, em que nos debatíamos com algum desafeto, ou nos relacionávamos de forma sensual com algum desconhecido, etc., não era sonho, mas a verdade do que estávamos fazendo. Porém, como não estávamos conscientes de nossa saída do corpo físico, não havia meios de interferirmos na experiência. E isso é mais um dos benefícios da saída de forma consciente, poder atuar como desejamos, não nos deixando arrastar por paixões inferiores. André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, nos diz o seguinte: quando encarnados, não se tem bastante consciência dos serviços realizados durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Se todos os homens pesassem seriamente o valor da preparação espiritual diante de semelhante gênero de tarefa, de certo efetuariam as conquistas mais brilhantes nos domínios psíquicos, ainda mesmo quando ligados aos envoltórios inferiores. Infelizmente, porém, a maioria se vale inconsciente do repouso noturno, para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. Relaxam-se as defesas próprias, e certos impulsos longamente sopitados durante a vigília extravasam em todas as direções, por falta de educação espiritual verdadeiramente sentida e vivida. Esse é certamente um fator sobre o qual deveríamos trabalhar duramente para o nosso próprio benefício, mas para fazê-lo, precisamos ao menos saber que tal fato existe. Costuma-se dizer popularmente, que o pior de tudo, não é o fato de não sabermos alguma coisa, mas sim o fato de nem sabermos que não sabemos. No que concerne ainda à forma do fenômeno, muitas pessoas têm experiências em que não percebem a saída em si, isto é, não sentem as vibrações, os ruídos, a paralisação etc. Apenas, às vezes, conseguem se perceber estando já do lado de fora do corpo físico e em outro lugar, e nesse momento, lhes advém uma consciência ímpar, que também não deixa dúvidas sobre o ocorrido. Portanto, para que fique bem claro, quando falo em EA não estou em absoluto falando de sonhos, mesmo os muito elaborados, mas de uma experiência totalmente diferente no que se refere ao nível de consciência. Há ainda outro fenômeno interessante que é o chamado sonho lúcido, quando a pessoa se percebe sonhando e começa a interferir em seu sonho, e assim, é capaz de modificar as situações, interagir com pessoas e eventos que acontecem no sonho. Porém, neste caso, costuma haver elefantes cor-de-rosa e chapeleiros malucos, com os quais o sonhador irá interagir. Amir Klink, em seu livro 100 Dias entre Céu e Mar, comenta que quando em travessa solitária pelo Oceano Atlântico em seu barco a remo, se programava às noites para sonhar sobre o assunto que desejava, e que adquiriu isso depois de certo período de prática.
Há quem diga que isso também é uma experiência extracorpórea, ou uma projeção da consciência humana para mundos interiores. Não iremos questionar a ideia, mesmo porque não temos provas contra e nem a favor. Deixaremos a critério de cada estudante e pesquisador o entendimento sobre essa questão. No entanto, é imperioso que eu diga, sem depreciar de forma alguma esse fenômeno, que também não é sobre esse tipo de experiência que eu menciono, quando falo em IE. Resumindo essa parte do assunto, quando o leitor tiver uma autêntica experiência de IE, de forma consciente, não lhe restará a menor dúvida sobre o que lhe aconteceu, e, se a partir de agora começar a repensar sobre alguns sonhos que teve, perceberá que muitos deles não foram simples sonhos, mas experiências completas, porém, sem a consciência lúcida no momento em que elas aconteceram, e por isso, foram facilmente confundidas com sonhos. Poderíamos dizer, grosso modo, que temos mais experiências extracorpóreas reais e vividas sem a consciência lúcida atuante no momento, do que apenas sonhos propriamente ditos. Uma dúvida sempre colocada nos comentários sobre o assunto é se já tive alguma experiência que comprovasse com algo mais, digamos, concreto, que essas experiências não são apenas sonhos mais elaborados. A resposta é sim, e por várias vezes, mas duas das mais significativas foram quando eu estive de forma consciente atuando fora do corpo físico, como minha irmã. Ela é médium há muitos anos e trabalha na mesma casa espírita que eu. Certa noite, tomei consciência de mim mesmo estando em uma espécie de transporte aéreo, algo como um pequeno vagão, que pousava suavemente sobre a laje de uma casa em construção em um bairro de nossa cidade. Ao ficar consciente, percebi minha irmã sentada no banco à minha frente. Nesse veículo nos sentávamos frente a frente uns dos outros. Minha irmã foi por muitos anos comissária de bordo em uma grande empresa aérea, e eu sou piloto de aeronaves monomotores. Digo isso, pois ao descermos do veículo sobre a laje da casa, imediatamente, percebi a impossibilidade dos fatos em situação normal e cotidiana. Peguei então minha irmã pelo braço e lhe disse várias vezes, veja. Você já viu algum avião descer sobre uma laje, acha que isso é possível? E ela com a mente embotada e um pouco confusa disse, é verdade. Isso não é possível, e então eu reforcei, olha, lembre-se muito bem disso, pois amanhã, ao despertarmos, eu vou te perguntar sobre isso, e lembre-se bem, não se esqueça do que está acontecendo aqui. E assim tentei reforçar bem a sua memória. Eu sabia naquele momento que estávamos vindo de alguma cidade do interior de São Paulo, sem saber exatamente de qual. Na manhã seguinte, logo após tomar meu café e me dirigir ao trabalho, liguei para a casa dela e lhe perguntei sobre o que havia sonhado naquela noite. Ela me disse que estava um tanto confusa, até que eu lhe perguntei se ela havia sonhado algo com o avião. Essa foi a palavra-chave, pois nesse exato momento ela se recordou de tudo, inclusive, de estarmos voltando de alguma cidade do interior de São Paulo, a bordo de um meio de transporte aéreo, não um avião propriamente dito, mas algo muito mais parecido a uma van ou uma perua Kombi que voava e nos trouxe até em casa junto com outras pessoas a bordo. Eu não lhe disse absolutamente nada, só perguntei se ela havia sonhado com avião, e ainda que o veículo em que estávamos não fosse um avião, isso a fez lembrar o ocorrido, fazendo com que ela me contasse detalhes sobre os quais eu me lembrava nitidamente, inclusive, de estarmos juntos, interagindo nesta mesma situação. Portanto, não se trata de uma situação na qual há um envolvimento com arquétipos, pois nesses casos seriam sempre lembranças em separado e com algumas semelhanças, mas jamais com interação elaborada de forma consciente. Logo, estivemos realmente juntos e fora do corpo físico. Outra ocasião foi quando saindo do corpo de forma totalmente consciente, voei atravessando a laje e o telhado de casa como se eles não existissem ou fossem gasosos e não materiais densos como eram. Ao passar pelo telhado pude ver em um canto sobre as telhas, um brinquedo que meu filho havia perdido há algum tempo e ninguém havia se dado conta. No dia seguinte ao despertar, lembrei-me de imediato, mas não quis subir no telhado por falta de uma escada apropriada, já que a nossa, de madeira, estava muito deteriorada e perigosa. Vários dias depois precisei subir por causa da nossa antena de TV que se quebrara, e pegando emprestada a escada do nosso vizinho subi no telhado. E lá, exatamente no canto onde eu havia visto quando estava fora do corpo físico,
estava o brinquedo. Um homenzinho de borracha preso a um pequeno paraquedas de plástico. São coisas simples, mas que jamais poderiam ser coincidências ou vistas em um simples sonho. Certo dia pela manhã, minha esposa, como de costume, levantou-se primeiro do que eu para preparar o café. Não temos o costume de ir à padaria buscar pão fresco pela manhã, então quase nunca saímos de casa ao nos levantar. Fiquei um pouco mais na cama justamente naquele estado intermediário, quando percebi o estado vibracional, começando e senti que iria sair com absoluta consciência. Então esperei as vibrações se intensificarem e saí do corpo escorregando para o chão. Levantei-me e fui até a cozinha, pensando em encontrar um jeito de dar um susto em minha esposa. Não sabia exatamente o que fazer para isso, já que eu estava fora do corpo físico e ela não. Mas pensei que encontraria um jeito. Só que ao chegar à cozinha ela não estava lá. Achei aquilo muito estranho e pensei se não estaria sonhando, dado o fato muito incomum. Assim fiz meus testes de praxe por meio de perguntas específicas como: quem sou eu, onde estou, e o que estou fazendo. Explico melhor isso mais adiante, e percebi-me inteiramente desperto, porém, fora do corpo físico. Observei o grande vidro da janela da cozinha bem em frente à pia onde deveria estar o café coando, e pensei em atravessá-lo para ver que sensação eu sentiria, pois ao que me lembrasse nunca tinha atravessado o vidro. Ao fazê-lo, senti leve sintoma desagradável, e pensei ali, na hora, se aquilo não era em função do que estaria guardado em meu inconsciente, ou seja, vidro corta, vidro é perigoso, etc. Dirigi-me então à nossa sala, onde temos uma porta-balcão em que os vidros sempre ficam abertos e só fechamos a parte de madeira, e atravessei a madeira para ver o que sentia. Nada, não sentia nada, era como atravessar um vapor. Uma fumaça mais espessa. Fui mais para o lado para atravessar a parede, feita de blocos de cimento, argamassa, reboco e pintura. Assim que coloquei a cabeça e parte de meu corpo espiritual dentro da parede, podendo ver seu interior, com todas aquelas pelotas de argamassa e sujeira no interior das cavidades do bloco de cimento, instintivamente senti medo de ficar preso dentro dela, e foi aí que aprendi algo maravilhoso. Pois imediatamente a parede me ofereceu grande resistência e eu não pude atravessá-la. Percebi ao mesmo tempo, que como disse anteriormente, nossas percepções e capacidades se expandem muito nesses momentos, que quem havia se densificado era eu e não a parede. Sendo assim, o medo e a dúvida haviam me tornado mais denso. Lembrei-me então do ridículo da situação, pensando friamente que nada poderia de fato oferecer empecilho ao espírito. E aquilo acontecia devido ao medo e à dúvida, então a parede cedeu e pude atravessá-la. Andei mais um pouco pela casa e fui chamado pelo corpo. Necessidades fisiológicas da manhã, e quando é assim, impossível não voltar. Levantei-me fisicamente e fui até a cozinha ver se minha esposa estava lá, e ela estava voltando da rua. Questionada sobre o incomum da situação, ela me disse que o café havia acabado e ela fora buscar no mercado próximo de casa. Tudo estava correto e eu havia aprendido uma importante lição doutrinária, pois quando alguns espíritos não esclarecidos, tidos como sofredores e confusos, nos dizem não conseguirem atravessar paredes e ficarem confinados em casas e templos etc., isso é real, e ali estava a explicação. Eles sequer sabem que podem sair, e que matéria nenhuma é empecilho, por isso, sentem medo e dúvida ficando realmente presos em seus ambientes. Lembro-me de minha avó materna dizendo que em dias de temporais, com relâmpagos e ventos, é bom fechar as portas e janelas, pois os espíritos que estão fora querem entrar nas casas para proteger-se do mau tempo. Chega-se à conclusão, que nos ditos populares é muito conhecimento em forma de crendice e superstições, pois o único tipo de espírito que pode sentir medo de temporal e desejar se abrigar em alguma construção física é realmente aquele que vê na parede algo sólido que o protegerá do ambiente externo, ou seja, espíritos não esclarecidos, e, portanto, pessoas complicadas para se ter dentro de casa. Em um desdobramento ou emancipação, realmente consciente, não fica a menor dúvida do que ocorreu. As lembranças são fortes, marcantes, coerentes e com total sentido de realidade. Além de que, nesses casos quase sempre se percebe com extrema nitidez, a volta e o encaixe suave do espírito no corpo físico.
Capítulo 11. Outros aspectos da emancipação da alma. Nível de consciência no físico e extrafísico. Algumas pessoas vivem na vigília como verdadeiros autômatos, totalmente identificados com as coisas do cotidiano, são como zumbis, engolfados pela rotina do dia a dia. Deixam as chaves não sabem onde, perdem talões de cheque e documentos, atravessam as ruas sem olhar, não reparam em nada à sua volta, nem sequer se lembram do que almoçaram no dia anterior. Sentam-se sempre nos mesmos lugares, comem as mesmas coisas, conversam as mesmas conversas, etc. Isso é quase que total inconsciência mesmo durante a vigília. É muito difícil então que essas pessoas venham a ter experiências extracorpóreas muito conscientes, pois a consciência de si mesmas quase não existe nelas, independentemente de estarem dentro ou fora do corpo físico. Algumas vezes, essas pessoas podem ter experiências extracorpóreas com alguma lucidez, devido à intervenção de mentores espirituais, e isso normalmente se dá por algum motivo de aprendizado, ou vivência que seja importante no contexto de vida da pessoa. Algumas pessoas com essas características acima, podem projetar-se e atuar bastante nos planos sutis de existência, mas raramente trazem para o físico alguma lembrança, ou quando trazem, a confunde com sonhos. Fiz uma experiência há muitos anos. Conversei com várias pessoas que não sabiam nada a respeito de Porém, são daqueles tipos de pessoas que estão atentas a tudo, percebem tudo à sua volta, sacam tudo onde normalmente ninguém tinha visto nada, têm uma memória excelente e detestam a rotina. Enfim, o avesso do tipo descrito mais acima. Perguntei então a essas pessoas, sobre como eram suas noites de sono. Todas, sem exceção, têm sintomas projetivos bastante significativos, e a grande maioria tem muita experiência interessante para contar, sendo que nem sabiam ser essas experiências, chamadas de projeção ou emancipação da alma, etc. Apenas achavam que eram sonhos muito lúcidos e diferentes. Portanto, aquelas pessoas que são do tipo distraídas, podem ter experiências conscientes, pois somos cheios de altos e baixos, principalmente no que diz respeito à consciência do si mesmo, mas é bem mais difícil para elas, e a projeção ou emancipação não tem tanta qualidade de lucidez. Para as outras pessoas mais atentas diríamos assim, um simples toque sobre como fazer, e elas costumam ter experiências muito significativas mesmo com pouco tempo de prática. Nos cursos que dei sobre o assunto ao longo dos anos, sempre houve algumas pessoas que conseguiram a partir das dicas do como fazer, vivenciarem tais experiências em curto espaço de tempo, às vezes até mesmo de um dia para um outro do curso. Aliás, em função disso que o evento é sempre de 2 dias consecutivos, pois no primeiro dia explanamos sobre o assunto, ensinando algumas práticas nas quais instigamos os participantes a praticarem já naquela noite, e no segundo dia, sempre há relatos de sucesso na experiência, o que enriquece bastante a aula. Há vários indícios que diferenciam um simples sonho de uma emancipação, quando acordamos e nos lembramos dos fatos. No entanto, para quem está de fora, é bem mais difícil dizer o que foi que aconteceu, do que para quem foi o protagonista da coisa toda. No máximo, arriscamos um palpite pelas características do ocorrido. E digo isso, pois é muito comum, quando sabem que conhecemos o assunto, que pessoas se aproximem de nós comentando seus sonhos e fazendo a tradicional pergunta: foi um sonho ou foi uma emancipação? Normalmente nesses casos, quem pode realmente chegar pelo menos bem perto da certeza do que aconteceu de fato, é o próprio ator principal, pois além de qualquer outra coisa, as projeções ou emancipações, deixam um não sei que, deixam algo muito forte no ar. Algo que se sente, não se explica, ficando no fundo de nós uma forte sensação de que algo diferente aconteceu naquele sonho esquisito. E isso ninguém pode mostrar a você, é íntimo e é só seu. O cérebro físico não participa do evento. O que dificulta bastante o fator da lembrança perfeita é que o cérebro físico não participa da experiência. Nossa mente está conosco, pois é patrimônio do espírito e não da carne, mas quando retornamos ao corpo, as lembranças costumam ir direto para o subconsciente, e pouca coisa vaza por assim dizer e atinge o centro cerebral consciente e lúcido. Normalmente, quando temos experiências fantásticas no quesito lembrança,
É porque elas são favorecidas pelos nossos mentores, que desejam nos ensinar algo de suma importância. Eles, através de passes magnéticos em nosso paracérebro, podem fixar as lembranças de forma muito marcante, mas isso nunca será feito por causa de curiosidade de nossa parte ou algum outro motivo fútil, mas somente, se a experiência puder de alguma forma nos auxiliar, nos ensinar e nos fazer crescer. O treinamento ao longo do tempo, assim como o costume de anotar sonhos em um diário, também fazem maravilhas quanto às lembranças das peripécias da noite. Aqui vai uma dica. Ao despertar pela manhã, procure não se mexer na cama. Não mexa absolutamente nada, não abra os olhos, não se movimente de forma alguma, e procure rememorar dessa maneira tudo quanto se passou durante a noite. Se for preciso, programe-se mentalmente antes de dormir para fazer isso pela manhã, para não se mexer e com isso, não agitar o plano astral ainda interpenetrado no mundo físico através de você. Nota: paracérebro, o correspondente do cérebro físico existente no perispírito. Em verdade, de acordo com estudos mais recentes, o paracérebro seria o modelo organizador biológico, MOB, do cérebro físico. Assim como o perispírito, o corpo bioplasmático, é também considerado como o MOB do corpo físico. Fim da nota. Após rememorar todas as experiências que se recordar nesse momento e fixá-las bem no nível consciente de sua mente, aí sim, você pode se levantar e imediatamente anotar tudo em um caderno preparado para isso e deixado bem à mão. Não espere para fazê-lo mais tarde porque vai perder as lembranças. Dias depois, ao ler o que escreveu, irá reparar na riqueza de detalhes do que sua mente já deixou se perder da memória. E essa prática também tem a vantagem de fazer com que nossa memória dos fatos ocorridos à noite, e o principal, que nosso nível de consciência durante as experiências, melhore exponencialmente. Como lidar com o medo? Talvez em tudo isso um dos maiores empecilhos seja o medo, em suas várias formas. Os medos mais comuns, ligados às EFC experiências fora do corpo, são o medo da morte, o medo de encontrar espíritos, o medo de perder-se e não conseguir mais retornar ao corpo físico, ou ainda, o medo de tomarem o nosso corpo enquanto estamos fora. 1. O medo da morte. É algo bem compreensível, por estar em nossa informação genética, em nossa memória coletiva como uma maneira de preservar a espécie. No entanto, é preciso lembrar que quando levamos a sério essas experiências e conseguimos comprová-las pessoalmente, a primeira coisa a desaparecer é esse medo, ou seja, comprova-se sem a menor sombra de dúvidas a continuidade da vida além do túmulo, de forma inconfundível, mas para início das experiências, há que se ter certa dose de sentido de aventura e vontade de aprendizado. 2. Quanto ao medo de espíritos, é algo que deve ser trabalhado. Muitas pessoas têm medo de encontrar espíritos à medida que conseguir sair do corpo, se bem que, isso não é uma regra e pode não acontecer, principalmente nas primeiras experiências. No entanto, com o passar do tempo e as práticas constantes, você certamente irá encontrá-los algum dia. Há sem dúvida alguma infinitamente mais seres vivendo em forma espiritual, espalhados por esse universo, do que em forma encarnada e ou material, principalmente no que diz respeito ao planeta Terra. Espíritos não são coisas a se temer. São como as pessoas encarnadas que se encontram nas ruas, algumas legais, outras nem tanto, e assim como administramos isso na vida física, também podemos fazê-lo na vida espiritual, naturalmente, levando-se em conta as diferenças dos meios de manifestação. Além do mais, espíritos são seres como nós, muitos deles também marcados pelos seus medos e dúvidas, e caso venha a sofrer algum ataque espiritual quando fora do corpo físico, procure manter a calma e utilize um método de defesa que será sempre muito eficaz, lembrando-se de que nesse caso você provavelmente estará com sua consciência expandida e mais capacitada, e em função disso será um tanto mais fácil entender e lidar com a situação. Procure então emanar energias na direção do espírito que o ameaça, mesmo que seja mais de um. Essa irradiação de energias deve ser exatamente como se aplica o passe a alguém, sendo a única diferença normalmente a distância entre vocês, mas você também verá que isso não é problema diante dessa situação, pois as energias se irradiam de forma muito abundante quando estamos fora do corpo físico. Ao receberem essas energias,
Normalmente esses espíritos agressores tendem a adormecer ou fugir, e se qualquer coisa não ocorrer bem nesse sentido ou se a técnica não funcionar e você for realmente atacado, não se preocupe. Isso já nos aconteceu inúmeras vezes ao longo dos anos em que estamos encarnados e deixamos o corpo físico de forma inconsciente. E no caso, é só deixar as coisas acontecerem no piloto automático, que voltamos imediatamente e instintivamente para o corpo físico, que nesse momento funcionará como um casulo de proteção. Por vezes, alguns espíritos complicados podem nos seguir até nossa casa e até nosso corpo, mas nada poderão fazer que nos prejudique de verdade. Apenas sentiremos a presença deles no local, imediatamente ao despertar, quando voltamos para o corpo e normalmente são sentimentos densos que provocam arrepios e sensações desagradáveis, inclusive, como medo exacerbado. Mas basta que façamos uma oração fervorosa para que eles partam e a paz volte a reinar em nosso ambiente doméstico. É realmente difícil alguém que não tenha experimentado esse tipo de acontecimento, mas comumente associam a um simples pesadelo, ou um sonho mau e eu pergunto, você já sonhou que levou um tiro, facada, pancada, etc., e acordou com dor no local exato do corpo físico onde foi atacado no astral? E acredita realmente que isso foi só um sonho? 3. O medo de perder-se e não conseguir mais voltar ao corpo físico. Primeiramente, é preciso que seja dito que não há esse perigo, pois os laços que nos ligam ao corpo não estão partidos, só esticados, por assim dizer. Dizem inúmeros experimentadores e pesquisadores da área, que temos feixes de energia que nos ligam ao corpo físico, sendo um deles aparentemente mais espesso, que é chamado de cordão de prata, como já dito anteriormente. Eu digo, dizem, pois eu mesmo nunca o vi, mas não duvido em absoluto que ele exista, apenas preciso ser sincero quanto a isso, pois estou escrevendo baseado em meus conhecimentos e pesquisas pessoais. No entanto, amigos por quem eu tenho admiração e confiança, dizem já tê-lo visto várias vezes. Além disso, esses dutos ou feixes de energias também estão descritos nas obras espíritas. Seja como for, sabemos que só nos separaremos definitivamente do corpo físico em função da morte do mesmo, e essa morte ou desencarne não acontecerá enquanto não chegar o momento correto, e uma vez chegado este momento, não há o que impeça. Lembremos-nos de que milhares de pessoas espalhadas pelo mundo já passaram pelo fenômeno chamado de EQM, experiência de quase-morte, onde a morte acontece por acidente, por assim dizer, pois não é ainda o momento da pessoa deixar a vida física. Em função disso, ela volta à vida no corpo físico, muitas vezes mesmo à revelia. A própria doutrina espírita nos diz no Livro dos Espíritos que há duas coisas que estão pré-determinadas em nossa vida, o momento do nascimento e o momento da morte. Portanto, não há o que temer em relação à volta ao corpo físico, e em verdade, o difícil em uma experiência de emancipação consciente é manter-se fora do corpo, já que voltar é muito simples e na grande maioria das vezes acontece bem antes do que gostaríamos. Mas se desejamos voltar rápido por algum motivo, basta pensarmos em nosso corpo, ou pensarmos em mexer um dedo qualquer do corpo físico, que iremos voltar rapidamente. Se ao contrário disso, desejarmos ficar mais tempo fora, se não quisermos ser atraídos para o corpo contra nossa vontade por qualquer motivo sutil, como costuma acontecer nas primeiras vezes, basta que nos seguremos em algo lá no lugar ou plano onde estivermos. Qualquer coisa serve, seja um muro, uma pilastra, um objeto qualquer de grandes proporções, etc. Isso atrasará um pouco a nossa volta ao corpo, desde que o chamado não seja algo de importância, pois se assim for, não há o que nos impeça de voltar imediatamente. Portanto, esse medo não tem razão de ser. 4. O medo de tomarem o nosso corpo enquanto estamos fora. Lembremos-nos em primeiro lugar, de que não estamos dizendo que só se sai do corpo físico quando se tem consciência disso, mas sim, em todas as noites ao nos deitarmos para dormir. Ter consciência de que estamos fora, não faria a menor diferença sobre uma possível invasão de nosso corpo, não é? Mas sejamos sensatos, quantas pessoas você conhece que foram se deitar de um jeito e despertaram de outro, sendo outra pessoa, porque tiveram seu corpo invadido por um espírito enquanto dormiam? Nem adentraremos com profundidade nos empecilhos técnicos de tal fato,
lembrando-nos apenas de que ao estarmos do lado de fora, e seja o que distância for, estamos sempre ligados ao nosso corpo físico através dos dutos fluídicos, colhendo quaisquer impressões que venham a se manifestar sobre ele, e voltando imediatamente a ele a qualquer sensibilidade diferente. É exatamente nesse sentido que Kardec diz que em uma eia, o espírito está parcialmente fora do corpo, não tendo abandonado de fato. Mentores e amparadores. Amparador, mentor, também conhecido por anjo da guarda, está normalmente ao nosso lado, apesar de muitas vezes não o vermos. Nunca estamos sós, de fato, na caminhada espiritual. E normalmente são os nossos mentores que nos guiarão pela experiência, mesmo que eles não se apresentem formalmente a nós. Conforme o caso, podemos ajudá-los, caso eles precisem em algum momento de energias anímicas lá do outro lado, pois por termos um corpo físico descansando em algum lugar, é possível e muito comum, enquanto emancipados e fora do corpo, emanarmos energias anímicas que nos chegam onde estivermos através do chamado cordão de prata, e assim, podemos socorrer espíritos em dificuldades quando estamos fora do corpo físico. Mas dizem alguns pesquisadores do assunto que neste caso há Deus lucidez, pois a energia anímica passando pelos nossos dutos de energias nos põe para dormir no que diz respeito à nossa consciência, enquanto trabalhamos, isto é, continuaremos o nosso trabalho, sempre orientados pelos benfeitores espirituais, mas não teremos lembrança do evento, a menos que eles atuem no sentido de nos fazer lembrar, de fixar em nossa mente as lembranças totais ou parciais do acontecimento. E isso só costuma acontecer quando essas lembranças trazem um conteúdo importante para nosso aprendizado, nunca sendo a mera curiosidade motivo para tanto. Nossos mentores devem ser sempre respeitados como amigos muito queridos, mas sem adoração, pois esse seria um grande erro que eles lutam por sanar. Esse fenômeno é mediúnico. Penso que depende da maneira como nós o vemos, pois não há uma única pessoa que não abandone seu corpo quando esse adormece. Então, ou somos todos médiuns de desdobramento, ou não poderemos considerar o fenômeno como mediúnico, e sim, como algo comum a quem habita um corpo. Mas, lembrando do que nos diz Kardec, que somos todos médiuns em graus e qualidades diferentes, não faria diferença dizermos que esse é um processo mediúnico, sobretudo, no que diz respeito à consciência que teremos durante a experiência. Não há uma prática específica. Para aqueles que pretendem tentar sair do corpo de forma consciente, digo que não há uma prática específica, do tipo receita de bolo. As pessoas são muito diferentes umas das outras e o que às vezes serve para uma, não serve muito bem para outra. Por isso, seria bom que tentássemos algumas práticas diferentes, mas não muitas, para depois escolhermos aquela com a qual temos mais afinidade ou facilidade de exercício, para se for o caso insistirmos nessa. Uma dessas práticas, a mais simples por sinal, e a que já dissemos, de ficar se segurando no estado intermediário entre o sono e a vigília, e a cada noite de exercício, tentar adentrar mais e mais no estado do sono, porém, sem se deixar dormir de fato. No início é inevitável cair no sono, mas com a insistência na prática se pega o jeito. Desta forma e na sequência comum do exercício, o normal é que comecemos a ver imagens, depois começaremos a ouvir coisas e logo em seguida perderemos o tato, e toda e qualquer referência ao corpo físico, não é apenas não senti-lo, é como se tudo o que restasse de nós fosse apenas uma forma de consciência pura. Nesse momento, seremos ejetados do corpo físico e teremos a experiência de forma ímpar. Outra prática bem interessante é a que nos possibilita despertar a consciência já estando fora do corpo em ação do outro lado. Isto é, não se faz questão de acompanhar todo o processo de saída, mas se deseja ter consciência da experiência após termos deixado o corpo físico. Essa prática nos traz a consciência até o momento presente, e nos faz perceber que já estamos exteriorizados. Para isso, teremos que programar nossa mente para esse despertar durante os eventos que estarão acontecendo, já fora do plano físico, e podemos fazê-lo da seguinte forma. Durante todo o dia, nos fazendo várias e várias vezes por dia, 3 perguntas. 1. Quem sou eu? 2. Onde estou? 3. O que estou fazendo?
Essas perguntas não devem ser respondidas no piloto automático como costumamos fazer normalmente, ou a prática não terá nenhum efeito. A função de respondê-las de forma muito consciente é justamente chamar a nossa atenção para nós mesmos e a situação em que nos encontramos, trazendo a nossa consciência inteira e íntegra para aquele momento. Assim, na resposta à primeira pergunta, devemos nos sentir a nossa identidade psicológica e não somente o corpo físico, mas quem somos internamente, em nossa alma, para termos a consciência de nós mesmos, sentir o self. A resposta à segunda pergunta deve ser uma conscientização total do local onde estamos naquele exato momento, olhando em volta e situando-nos com consciência, num exame apurado se o local onde estamos pode ou não ser um local extrafísico, e uma vez respondida esta pergunta, passamos à última: o que estamos fazendo? É importante que procuremos perceber nitidamente o que estamos fazendo, porque normalmente fazemos tudo no automático sem percebermos as coisas. Fazemos uma coisa pensando já em outra e assim, sucessivamente. Dificilmente a consciência está presente de forma íntegra nos nossos atos cotidianos, o que, diga-se de passagem, é uma grande falha de nossa parte. A prática acima descrita se baseia no fato de que tudo quanto fazemos durante o dia de forma repetitiva, costuma surgir como um reflexo de comportamento no meio da noite. Assim, depois de algum tempo dessa prática diurna, em alguma noite qualquer no meio de um sonho comum, nós faremos as 3 perguntas, e ao respondê-las de forma consciente, perceberemos logo que não estamos no plano físico, mas sim, fora dele. Este será então o momento de assumirmos as rédeas dos acontecimentos. O que se recomenda normalmente nesses casos é que se faça uma oração com fervor, pedindo a assistência de um mentor, e eles não costumam nos deixar na mão. Todavia, assim que algum espírito se aproximar, procure sentir dele as emoções. Vai ver que é fácil fazê-lo quando estamos fora do corpo, e sinta se a emoção percebida é condizente com a presença do espírito, e assim, se for, peça que ele lhe ajude na experiência, e não precisa ser específico sobre o que você deseja, apenas deixe isso a encargo dele e você terá uma experiência inesquecível. No entanto, percebendo que a emoção sentida não é condizente com a presença, ou seja, é um espírito brincalhão se fazendo passar por mentor, estenda as mãos em sua direção irradiando energias como já foi dito anteriormente, e ore por ele, que nesse momento normalmente ele irá embora ou adormecerá. Aconteça o que acontecer, não tenha medo, pois nenhum mal real poderá advir da experiência. Capítulo 12. Perguntas e respostas sobre o fenômeno. Dúvidas frequentes. Em um dos cursos sobre o assunto, ministrado em nossa casa espírita há algum tempo, foram feitas diversas perguntas, as quais reproduzo abaixo na intenção de servirem como esclarecimentos adicionais, mesmo porque são perguntas de interesse geral sobre o assunto. Essas perguntas foram escritas em papéis, de forma anônima, e encaminhadas para que fossem respondidas, naquele momento. O anonimato dessas questões não tinha outra função que não a simplificação do processo e o conforto de quem perguntasse, deixando-o perfeitamente à vontade e sem receio de fazer alguma pergunta fora de contexto. Por isso, não coloco aqui nomes, mas somente as perguntas e respostas, com o propósito de elucidar pontos que porventura tenham ficado pobres na explanação até agora. Usarei aqui o termo desdobramento ou desdobramento, para ser fiel à forma como foi formulada a pergunta. 1. Ouvi dizer que se estamos desdobrados e alguém nos acorda, é perigoso arrebentar o cordão de prata e a pessoa pode desencanar. É verdade? Não, não é verdade, já que sempre que dormimos nos desdobramos e por inúmeras vezes em nossas vidas fomos acordados por pessoas, ruídos, despertadores, etc. O que pode acontecer, no entanto, é somente o susto natural da ocasião, pois estamos em outro lugar e retornamos muito rapidamente para o corpo físico. 2. Quando em desdobramento, podemos resolver problemas com outras pessoas, mesmo que elas sejam resistentes. Sim, podemos, e costuma acontecer, sobretudo, porque o espírito fora do corpo percebe as coisas com muito mais clareza, podendo perceber o panorama geral do problema e tornar-se mais maleável e compreensível. Aliás,
Uma passagem dessas está claramente inserida e exemplificada no livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Francisco C. Xavier, no qual André narra os preparativos para a reencarnação de Segismundo. 3. Quando em desdobramento se auxilia um desencarnado, é comum não nos lembrarmos dessa ajuda. Sim, sem dúvida é o mais comum e é um